Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Quiz. Hoje vamos aprender tudo o que Paulo escreveu nas suas 2 cartas para seu filho espiritual Timóteo. São 30 questões divididas em 2 partes. Consegue acertar todas? Você está pronto? Então vamos lá. Fique agora com a parte 2. Questão número 1. Em qual cidade Paulo pede para Timóteo ficar, pois alguns estavam ensinando doutrinas falsas? Éfeso, Roma ou Antioquia? Paulo pediu para Timóteo ficar em Éfeso. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina. 1 Timóteo 1, versículo 3. Questão número 2. Paulo afirma que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A quem ele se refere como o principal dos pecadores? Aos gentios, aos judeus ou a ele próprio? Paulo se refere a ele próprio como o principal dos pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, versículo 15. Questão número 3. O que devemos fazer em favor de todos os homens para que vivamos vida tranquila e mansa? Orar, perdoar ou consolar? Para que vivamos vida tranquila e mansa, devemos orar em favor de todos os homens. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2, versículo 1. Questão número 4. Para quem Paulo recomenda estas qualificações? Respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Bispos, diáconos ou aos homens? Estas qualificações Paulo recomenda aos diáconos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. 1 Timóteo 3, versículo 8. Questão número 5. Como devemos receber todas as coisas boas criadas por Deus? Com ações de graças, com alegria ou com amor? Devemos receber todas as coisas boas criadas por Deus com ações de graças. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Questão número 6. O que ninguém deve desprezar, pelo contrário, deve tornar-se padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé. A palavra de Deus, a salvação ou a mocidade? Ninguém deve desprezar a mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4, versículo 12. Questão número 7. Qual o dever do pastor para com as viúvas verdadeiramente viúvas? Exortá-las como a mãe, honrá-las ou visitá-las?
O dever do pastor para com as viúvas verdadeiramente viúvas é honrá-las. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. 1 Timóteo 5, versículo 3. Questão número 8. Como devemos nos sentir tendo sustento e com o que nos vestir? Contentes, tristes ou gratos? Tendo sustento e com o que nos vestir, devemos nos sentir contentes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, versículo 8. Questão número 9. Qual a recordação que Paulo guardava de Timóteo? A sua ajuda na missão, o seu conhecimento ou a sua fé sincera? A recordação que Paulo guardava de Timóteo era a sua fé sincera. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 2 Timóteo 1, versículo 5. Questão número 10. Paulo escreve: fiel é esta palavra, se já com ele, também viveremos com ele. Estamos, morremos ou nascemos? Morremos. Em 2 Timóteo 2, versículo 11, Paulo escreve: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Questão número 11. Quem afirmava que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estavam atrapalhando a fé cristã de alguns? Fígilo e Hermógenes, Himeneu e Fileto, Janes e Jambres. Foi Himeneu e Fileto que afirmavam que a nossa ressurreição já aconteceu. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. 2 Timóteo 2, versículos 17 e 18. Questão número 12. O que é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça? A fé, o amor ou toda a Escritura? Em 2 Timóteo 3,16, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Questão número 13. Ao que se entregarão aqueles que se recusarão a dar ouvidos à verdade? Às fábulas, às religiões ou aos falsos mestres? Aqueles que se recusarão a dar ouvidos à verdade se entregarão às fábulas e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, versículo 4. Questão número 14. O que o Senhor, reto juiz, dará naquele dia a todos quantos amam a sua vinda? O reino eterno, a glória celestial ou a coroa da justiça? O Senhor, reto juiz, dará naquele dia a todos quantos amam a sua vinda a coroa da justiça. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículo 8.
Questão número 15. Qual o nome do latoeiro que causou muitos males ao apóstolo Paulo, recusando fortemente as suas palavras? Lucas, Alexandre ou Áquila? O nome do latoeiro que causou muitos males ao apóstolo Paulo foi Alexandre. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Segundo Timóteo 4, versículo 14. Muito obrigado pela sua participação. Comenta quantas questões você acertou e de onde você está vendo este vídeo. Deixe um like se você gostou deste desafio. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam a palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais!